Senhor, nós queremos te agradecer, ó Pai, por esse momento que estamos vivendo aqui, que é o culto e adoração a Deus. Nos faz amar, ó Pai, esse momento, nos faz amar, ó Pai, a tua igreja, nos faz amar estarmos aqui, Senhor Deus, para aprendermos um pouco mais a respeito da tua vontade para as nossas vidas, ó Pai, para podermos saber aplicá-la, Senhor Deus, no nosso dia a dia, para viver nesse mundo de tal forma que possamos gozar plena alegria, satisfação e regozijo do Senhor, apesar de todas as dificuldades. Que o Senhor abra o nosso coração e o nosso entendimento, ó Pai. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, esteja nos guardando de todo mal e não permitindo que caiamos em tentação. É o que nós pedimos, ó Pai. Fala ao nosso coração agora através da Tua palavra. Amém. Queridos, eu digo para os irmãos que eu já estava com saudade da igreja e também de assumir o púlpito da igreja. E como eu avisei antes de viajar, nós vamos, nesse primeiro momento, falar sobre alguns tópicos de família. Serão pregações temáticas. Alguns irmãos já ouviram, né? E não se sintam, porque tem muito irmão que diz, mas o pastor já pregou isso, né? E nunca a pregação ou o estudo, pelo menos comigo é o mesmo, sempre há alguma mudança. Mas eu vejo a necessidade, como vejo na minha vida, de sempre ouvir as mesmas coisas, depois de um determinado tempo. E é lógico que eu não vou pregar, provavelmente serão 3 tópicos que podem se desenvolver, ou seja, eu não terminar naquele período e pregar no domingo seguinte, mas serão 3 tópicos de pregação. Não vou pregar tudo sobre isso, até porque senão a gente ficaria aí mais de um ano pregando sobre isso, que são várias pregações que nós fizemos e que nós falamos ali. E às vezes eu falo lá fora, né? E penso assim, será que eu falei isso lá na igreja? Será que eu já desenvolvi esse aspecto desse determinado tema? E por isso é muito bom falar sobre determinadas realidades. Hoje a nossa primeira exposição, temática será falar sobre o propósito de Deus na criação de todas as coisas, em específico a família. Depois nós vamos falar sobre o casamento, como Deus estabeleceu ali em Gênesis, marido e mulher, esposa e filhos. E depois nós vamos falar sobre disciplina, que é um assunto que nós precisamos sempre voltar. Sempre voltar. Eu gostaria de começar o estudo de hoje. Quero que você foque a sua atenção aqui, no que eu quero falar, no propósito de Deus na criação de todas as coisas. Tudo que Deus fez tem um propósito. Nada do que Deus faz é por acaso ou sem propósito. Essas coisas estão intrinsecamente ligadas. Eu não sei se vocês já perceberam, às vezes, os exemplos que o Senhor Jesus dá a respeito da natureza, a respeito de alguns aspectos do dia a dia, e que esses aspectos apontam, eles fazem aquela relação e aquela ligação com as coisas espirituais. Não pensem que isso é por acaso. Quando Deus criou todas as coisas, essas ligações já eram feitas. Essas ligações eram propositais, porque toda a criação está a serviço da obra de Deus na redenção do homem, na redenção de todas as coisas para a glória de Deus. Eu gostaria de começar citando lá o Salmo 19. A gente vai ler esse Salmo. Salmo 19.
Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Verso 1. E aí ele começa a discorrer sobre isso. E lá no verso 7, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Nós temos aí dois elementos extremamente importantes com relação à revelação de Deus. Um, aquilo que nós chamamos na teologia de revelação natural ou geral, e por outro lado, o que nós chamamos na teologia de revelação especial, ou seja, aquilo que Deus revelou na sua palavra. A revelação geral seria a revelação de Deus daquilo que se pode conhecer dele na criação, ou seja, em sua criação. Porque quando Deus cria todas as coisas, ele deixa a sua marca ali. Então nós podemos olhar para a criação e ver vestígios da divindade e do poder de Deus. Quando nós não, né? Quando se avalia uma obra de arte, um quadro, por exemplo, né? E se olha determinados traços, a maneira como se usa determinadas cores, ou o tema que está sendo abordado por aquele quadro, o analista, a pessoa, o crítico de arte vai dizer, essa obra é de fulano de tal. Por quê? Porque essa obra está no ano tal ao ano tal, as cores que estão sendo usadas, o tema é o tema que Portinari, de Cavalcanti, né? Ou outro, né, famoso pintor ou artesão fez. Por quê? Porque aquela obra ali apresenta características e traços do seu autor. Não é diferente com Deus na criação. Não é à toa que o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 1, versos 19 a 20, ele vai dizer, porquanto que de Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Por isso, tais homens são indesculpáveis. Joe Bick, em sua teologia sistemática, ele alista as seguintes verdades que essa revelação natural nos mostra. Ela, a partir do que nós lemos em Romanos capítulo 1, 19 e 20, revela Deus num grau limitado, revela o que se pode conhecer de Deus na criação de maneira simples e aberta, revela Deus conforme a sua vontade, revela um Deus invisível e revela a natureza divina de Deus. Todas essas coisas que são listadas na teologia sistemática de Joe Bick, nós vemos aqui no que Paulo fala nos versos 19 a 20. E o que nós temos aqui em Romanos? A revelação especial. E o que seria essa revelação especial? Seria aquela que não é dada a toda a humanidade através de meios naturais, mas através dos meios sobrenaturais a pessoas selecionadas que devem transmitir essa mensagem a outras. A Bíblia. Porque ela vai revelar coisas a respeito de Deus, de sua pessoa e de suas obras, as quais o homem jamais poderia alcançar ou conceber por meio de uma mente humana. Segundo Joe Bick, na sua teologia, ele vai dizer assim: a revelação especial é um ato da soberana graça de Deus, fazendo conhecida aos homens a verdade divina oculta, a qual os homens não podem descobrir por conta própria. A revelação especial significa a intrusão da glória eterna em nossa existência ordinária terrena. Eu digo para vocês que a revelação natural é o palco para a revelação especial. E que é por meio dessa revelação especial que nós olhamos para a revelação natural e entendemos determinadas coisas que os homens não podem alcançar. E é isso que eu quero mostrar para vocês hoje, com relação à revelação especial, ou seja, o que a palavra de Deus diz sobre a família, que é uma demonstração, e nós vamos ver isso, da revelação natural de Deus.
mas como ela está intrinsecamente ligada com a sua revelação especial. E que nenhuma pessoa sem essa revelação especial poderá chegar às mesmas conclusões ao olhar essa revelação natural e entender e ver a obra de Deus, a pessoa de Deus e os seus propósitos na humanidade. E por que eu digo isso? Porque o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 11, verso 36, ele diz assim: porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Tudo que foi criado por Deus reflete a sua glória. E algumas dessas coisas vão revertir a sua glória de uma forma especial, de uma forma específica. O que nós acabamos de ler no Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Ou seja, a criação mostra por si só que alguém a criou. Que alguém sábio, poderoso, fez todas as coisas. E como Criador, a sua imagem, traços do seu caráter estão refletidos nessa criação. A natureza aponta para alguns aspectos dos atributos divinos, seu eterno poder, como diz aqui, a divindade de Deus. Mas existem outros elementos da natureza, da criação, que apontam para a obra de Deus, para a obra específica de Deus. E é isso que nós queremos mostrar aqui, porque quando Deus cria o homem e a mulher, instituindo a vida familiar, Ele deseja dar a primeira impressão da sua existência, sua revelação natural e presença na vida do homem, que é a sua imagem e semelhança. Abra Gênesis capítulo 1, versos 26 e 27. A Escritura vai dizer assim: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher. Os criou. Atentem para essa expressão semelhança. Semelhança significa conformidade entre o modelo e o objeto imitado. O próprio vocábulo imagem é um sinônimo de semelhança. E eu gostaria de pegar essa expressão na nossa mesma língua, né? No nosso mesmo vocabulário, e percebam o significado dessa palavra, olhando para o que a Escritura está dizendo. Imagem tem vários significados, mas eu peguei só dois, bastante significativos aqui, para aquilo que nós estamos falando. Representação, reprodução ou imitação da forma de uma pessoa ou de um objeto. Quando Deus cria o homem, ele diz: tenha ele domínio. O homem é um representante de Deus na criação. E como Deus é o Criador de todas as coisas, Ele pede para que o homem domine a natureza. Domine a criação. E o segundo significado, entre outros, é elemento determinado pela aplicação de uma função. A imagem é o elemento determinado pela aplicação de uma função em determinado ponto. E é muito interessante nós percebermos que a humanidade, ou seja, o ser humano carrega traços da divindade. Aquilo que nós chamamos de atributos comunicáveis, que lhe foram passados na criação. Quando Deus assopra sobre a sua narina, Deus cria um homem de um pó da terra, do barro. O homem era um boneco de barro antes de vir à sua existência. E Deus sopra, e no momento que Ele sopra, Ele transmite um sopro de vida e transmite atributos que lhe são
exclusivos. E que naquele momento, que até aquele momento eram exclusivos, e que agora o homem passa a partilhar. O que, por exemplo? Sabedoria, inteligência, criatividade. E todas as outras coisas que nós fazemos, tudo aquilo que nós fazemos, a semente religiosa, todas essas coisas vieram de Deus. Nós não tínhamos isso por natureza, porque fomos criados no barro. E aí o Deus nos transmite isso. Mas Ele não somente transmitiu esses traços, amor, inteligência, criatividade, misericórdia, bondade, e outros traços, atributos que são divinos, que nos foram comunicados. Existem aqueles atributos que não foram comunicados. Onisciência, onipresença, e somente Deus tem. Mas a própria humanidade, a própria pessoalidade vem de Deus. Mas não só isso, meus irmãos. Os papéis que os homens exercem na sociedade também representam a imagem de Deus. Abra Romanos capítulo 13. Como Deus é chamado nas Sagradas Escrituras? Um dos títulos de Deus: Juiz de toda a terra. Veja que todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Porque Deus é Senhor soberano sobre todas as coisas. E as autoridades que existem foram por eles instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Veja o verso 4, que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a paz, a espada, porque é ministro de Deus vingador para castigar o que pratica o mal. Ministro é aquele que está a serviço de Deus. É aquele que está a serviço de Deus. É interessante que no latim, ministro é minister, significa -3. E mestre é magister, que significa +3. Uma vez eu vi não sei se foi um ministro, um pastor, fazendo um trocadilho, dizendo que os servos de Deus são servos inúteis, porque não fazem nada mais do que aquilo que realmente deveriam fazer. Veja aqui que ao julgar, ao exercer juízo, autoridade, o homem está representando quem? Deus. Ele está representando a imagem de Deus. Se ele julga justamente, ele está sendo abençoado e está abençoando os homens por meio de Deus. Mas se ele julga impiamente, sobre ele recai a maldição do Senhor. Sobre esse homem, seja um cristão ou não, está sobre ele a ira de Deus, porque ele deve representar aquilo que é justo, aquilo que é certo, aquilo que é bom, e deve julgar isso. Perceba, queridos, que nessa perspectiva nós podemos dizer que o Senhor quer ver no homem criado os seus atributos sendo manifestados na vida dos próprios homens para a glória de Deus e para o bem-estar dos homens. E na esfera familiar, e esse é o nosso ponto, o nosso foco, a instituição família representa o relacionamento de Deus com o seu povo. Já parou para pensar nisso?
Que a maneira como você vive como família deve representar o relacionamento de Deus com o seu povo. Esses dias eu estava meditando, porque as nossas relações familiares, elas não são perfeitas, por melhores que sejam. E às vezes existem diferenças entre marido e esposa, e essa é uma das coisas que mexe mais comigo, é quando alguma coisa não está andando muito bem entre mim e Simone. Ou quando alguma coisa não está andando bem entre nós e nossos filhos. Isso mexe conosco. E eu estava meditando sobre isso, e estava lembrando que um dia esses relacionamentos serão perfeitos. Às vezes a gente olha para a nossa esposa, para o nosso marido, né? Ou para os nossos filhos, e a gente nos entristece. Se entristece, melhor dizendo. Porque queria que fosse diferente, mas houve alguma coisa que naquele momento trouxe pesar, trouxe desunião, trouxe... E por mais que a gente resolva isso, né? E caminhe adiante, a melhor coisa que tem, muitas vezes, é você olhar para trás, como seria bom se isso não tivesse acontecido. Aquele momento, deixamos de ter comunhão um com o outro, deixamos de gozar das delícias da relação conjugal, da amizade, por causa de picuinhas ou besteiras, muitas vezes. E que logo após resolvemos, ou às vezes não resolvemos, nós temos que continuar caminhando. E aí você para e pensa na eternidade. Aquele amor que você sente pela sua esposa e pelos seus filhos será perfeito. Seu relacionamento com eles será perfeito. Porque não vai haver mais pecado. E eu gostaria de mostrar para vocês essa imagem que apresenta uma revelação natural de Deus, mas que vai muito mais além disso. Porque ela está relacionada à revelação especial. Por exemplo, a paternidade. O que é a paternidade, né? Como ser um bom pai. Eu acho que todo pai quer isso. Qual é a imagem que nós temos na Escritura? Da paternidade, uma paternidade perfeita, que nós devemos perseguir a paternidade de Deus. Deus é chamado de Pai. Lá em Mateus capítulo 6, quando o Senhor Jesus ensina os seus discípulos a orar, ele diz assim: portanto vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus. Eu sempre digo que a paternidade e a maternidade são dois lados de uma mesma moeda. E de que moeda? Da paternidade divina. Por isso a mulher, na relação conjugal, é indispensável. Por isso, quando Deus criou o homem, ele diz: não é bom que o homem esteja só, porque nessa solidão ele não conseguiria refletir não somente a imagem de Deus de uma forma plena na família, creio eu, como também ele não conseguiria concretizar os propósitos de Deus na vida familiar. E aí ele cria a mulher. Mas ele primeiro faz com que o homem perceba que na sua vida, em relação à criação, estava faltando alguma coisa. E que nada na criação poderia ocupar esse lugar. E por que eu digo que a paternidade e a maternidade são dois lados da paternidade de Deus? Né? Porque a Escritura vai dizer isso de forma implícita. Quantas vezes você vê na Escritura Deus se referindo ao seu cuidado para conosco, mostrando traços daquilo que conhecemos como cuidado maternal.
Lá em Mateus capítulo 23, verso 37, o Senhor Jesus olha para Jerusalém e vê a sua apostasia, vê o seu estado deprimente. Ele diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes que quis eu reunir os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas e vós não o quisestes. Um outro exemplo muito claro disso é o que Isaías capítulo 66, verso 13 diz. Abra aí. Como alguém a quem sua mãe consola, assim eu vos consolarei, e em Jerusalém vós sereis consolados. Perceba que esses traços são traços da paternidade de Deus, que são apresentados, são demonstrados na vida da auxiliadora idônea. Até mesmo nesse aspecto, nós vemos aí a imagem de Deus, da sua paternidade representada na humanidade pela maternidade. Lá em Gênesis capítulo 2:18, diz assim: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora. Auxiliadora no original hebraico, Ezer. Lá no Salmo 54, verso 4, a Escritura diz assim: Deus, eis que Deus é o meu ajudador, ou seja, Ezer. O Senhor é quem me sustenta a vida. O Salmo 121, que diz assim: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro, Ezer, auxílio. O meu socorro, auxílio, Ezer, vem do Senhor que fez o céu e a terra. Essa é a mesma palavra, é a mesma função que a esposa tem na vida familiar. Ela auxilia ao marido. E esse auxílio é geral, não é só espiritual não, né? Essa semana, eu cheguei antes, de Simone está chegando agora na terça-feira, e comecei a trabalhar, comecei a preparar o sermão, preparar a aula, sair para resolver problema e tal. Veja como o trabalho de vocês no lar é importante, porque a administração do lar é responsabilidade da mulher. É responsabilidade da mulher. Eu já falei sobre isso aqui. Não significa que o homem não pode ajudar nas tarefas domésticas, mas a responsabilidade é dela. Então, muitas mulheres jogam isso sobre os ombros dos seus maridos. Não deveria ser assim. E aí eu tenho que parar para preparar minha comida. E eu estou de dieta, então eu não faço arroz, feijão todo dia, não tem, nem que está tudo isso congelado, Às vezes eu tenho preguiça de tirar e descongelar. Mas o que eu estou fazendo? Eu estou comendo uma carne e legumes. Eu levo 2 horas para fazer isso. E esses dias eu tinha que passar algumas roupas. Falei, cara, eu vou passar umas camisas e tal, que estão... eu trouxe de viagem, estão amassadas. Aí eu olhei assim, era na hora de fazer a comida, falei, não, vou parar. Porque não dá para fazer as duas coisas juntas. E eu estava com uma panela só no fogo. Minha esposa faz isso, ela passa a roupa, ela faz a comida e ainda arruma a casa ao mesmo tempo. Eu estou falando da vida física. Na vida espiritual também. Ela serve como companheira, conselho. É ela quem está mais tempo dentro de casa, coordenando os trabalhos da casa, muitas vezes administrando o que o homem ganha, porque ele não tem tempo para fazer isso, e cuidando dos filhos.
Perceba, foi desse jeito que Deus criou. Para que o homem possa avançar, sua esposa tem que lhe dar o suporte. É como na vida militar. Na vida militar, a função mais importante é a logística. Ou seja, é quem fica atrás dando suporte para quem vai combater. Porque se ele não tiver o suporte, se ele não tiver a munição que é entregue, se ele não tiver a comida que é entregue, se ele não tiver a roupa e o sapato que é entregue, bonzinho, se ele não tiver o banho, porque todas essas coisas são providas em tempo de guerra. Quando essas coisas são escassas, a linha de frente fica prejudicada. Completamente prejudicada. Não quero me estender nisso, mas a Guerra das Malvinas entre Argentina e Inglaterra foi perdida por causa disso. Porque a Inglaterra cortou o suprimento, a linha de suprimento dos argentinos na sua própria casa. Não duraram uma semana. E era um país que estava do outro lado praticamente do continente. Perceba como é importante uma esposa na vida de um homem. Como é importante na vida de uma família. Não é à toa que esse vocábulo é usado na formação de vários nomes próprios que identificam Deus. El, Ezer, El é Deus. Ezer, Azar, ajudar, ajuda. Aí você tem Asa, Reel, ou seja, é o Ezer mais o El de Deus. Deus ajudou. Asriel é o Ezer mais o El. Deus é a minha ajuda. Azarias é o Asa, o Ezer, o Azar. O Senhor ajudou. Essa palavra tem o significado de apoio, ajuda. A Bíblia fala que a mulher, na sua função, tem a mesma função de Deus no seu povo. Ela recebe o mesmo qualificativo de Deus, que é ajudador do seu povo. Na vida familiar, a esposa tem a mesma função que Deus exerce no meio do seu povo, de ajudador, daquele que traz o socorro. A ideia de uma ajudadora é que o homem não conseguiria, como eu falei, realizar sua obra sem ela. E isso vai apontar também para a salvação de Deus, o auxílio de Deus na nossa vida. Percebam como a paternidade e a maternidade na humanidade são reflexos da imagem do verdadeiro Pai, que é Deus. O verdadeiro sentimento de paternidade e maternidade estão em Deus. E a Escritura deixa muito claro isso. Em muitas de suas descrições a respeito de Deus, mas lá no Salmo 27:10, diz assim: porque se meu pai e minha mãe me desampararem, como é difícil isso acontece, mas como é difícil acontecer um pai e uma mãe desampararem os seus filhos. O apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 1, verso 30 e 31, ele vai dizer que isso é consequência, a falta de afeição natural é consequência dos homens terem rejeitado a revelação natural de Deus. É muito difícil isso acontecer, mas acontece por causa do pecado. Mas Deus jamais nos ampara. Veja Isaías 49, 15 e 16. Diz assim: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho de seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Os teus muros estão continuamente perante mim. Eu vou falar isso no final,
Mas eu quero dizer para você, você quer saber como ser um pai, como ser um homem que mostre e represente a imagem de Deus na vida do seu filho? Olhe para o que a Escritura fala a respeito de Deus no trato e no cuidado do seu povo. Ali nós teremos o exemplo de como sermos pais que refletem a imagem de Deus na vida dessa sociedade, na vida dos nossos filhos. Mas essa imagem não para por aí da família. A filiação, por exemplo, somos chamados filhos de Deus. Se Deus tem um pai, Ele tem filhos. E por isso somos co-herdeiros com Cristo. O apóstolo Paulo, lá em Romanos 8,17, ele vai dizer isso. E que se somos co-herdeiros, nós devemos sofrer também como Ele sofreu, porque seremos glorificados também como foi glorificado, por causa do Evangelho. Lá em Romanos, capítulo 8, verso 29, ele diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Qual é a imagem de um filho? Eu quero ser um exemplo de filiação, eu quero ser um exemplo para o meu pai. Eu quero que meu pai olhe para mim e tenha satisfação, tenha gozo, tenha alegria, tenha orgulho de mim. Olhe para Cristo, na sua relação com Deus. Lá em Lucas capítulo 2, verso 51, nós vemos uma coisa muito interessante, que aquilo que é exigido dos filhos, e que Jesus era um exemplo disso. Diz assim, quando ele estava no templo, ali aos 12 anos, eles saíram em caminhada, em romaria, foram adorar. Quando voltam, eles voltam em bando, Então, são pessoas que estão andando, um grupo de várias pessoas, 100, 200 pessoas, até mais. E os familiares ali estão diluídos ali naquela multidão, E até os pais do Senhor Jesus perceberem que ele não estava ali no meio deles, levou muito tempo. E aí eles voltam. Provavelmente devem voltar, Gente, vocês viram Jesus por aí e tal? Não vi e tal. Voltam para Jerusalém e vem o Senhor Jesus no templo. E aí tem aquela conversa, o Senhor Jesus diz assim: vocês não sabiam que eu deveria estar aqui? Na casa de meu pai. E eles ficam assim, eles não entendiam muito bem as coisas, como se processavam, Aos poucos eles estavam entendendo quem era aquela pessoa, apesar de toda a revelação que tiveram a respeito disso. Veja o que a Escritura diz: e desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Era-lhes submisso. Os judeus entendiam que Deus era o pai dos crentes, e como pai, Deus cuida de seus filhos. E é muito interessante nós percebermos o conceito de filiação no mundo judaico. É diferente do nosso. É uma cabeça diferente da nossa. Que às vezes elas se encontram, mas é complicado às vezes nós pensarmos com o que nós temos hoje, o pensamento de séculos atrás e de uma cultura completamente diferente. Mas o conceito de filiação no Oriente Médio, especificamente em Judá, no povo de Deus, o pensamento hebraico, aqui a filiação era entendida não como uma questão biológica, mas como uma questão de obediência. Filho é aquele que obedece. Filho é aquele que obedece ao pai. E é muito interessante porque
A Escritura diz que somos filhos e, como filhos, somos parte do seu corpo, do corpo de Cristo. E aí ele vai apontar para a igreja, lá em Efésios capítulo 3, verso 6, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Aqui nós temos uma linguagem que vai remeter à igreja. Por quê? Porque a igreja é um corpo com Cristo. Fiquem com essa ideia aí. Mas essa imagem não para aí na vida familiar. Ela continua. A revelação natural servindo de suporte para a revelação especial. O relacionamento divino de Deus com o seu povo, ele é representado pelo relacionamento conjugal. A imagem que temos do relacionamento conjugal é de Cristo com a igreja. Então, se você quer ser um marido, um esposo amado por sua esposa, entenda e veja na Escritura a maneira como Cristo se relaciona com a sua igreja. Veja Efésios capítulo 5, abra aí, verso 25 a 27, e os versos 28 a 31 e 32, diz assim: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. Como que Cristo amou a igreja? Se entregando por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Eu poderia desenvolver isso aqui, mas vou dizer, o marido é o pastor da sua esposa. E ele, como pastor da sua esposa, ele tem a responsabilidade primeira de protegê-la física e espiritualmente. De prepará-la para receber o reino de Deus. Como isso é difícil. Como isso é difícil. Você é responsável por amar a sua esposa e fazer tudo para que ela possa ser edificada e ser apresentada diante de Cristo. Veja o texto. Assim também os maridos, verso 28, devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes alimenta, ela cuida, como também Cristo faz com a igreja. E é muito interessante o Senhor Jesus, a Escritura, né, o apóstolo Paulo falando, o Espírito Santo falando desses termos. Por quê? Porque são deficiências nossas. A deficiência da mulher em relação à queda é a submissão e o respeito ao marido. É em submissão no Senhor, a gente já falou sobre isso, o que isso significa. A dificuldade do homem é amá-la. São as tentações na vida familiar, decorrentes da maldição da queda. Mas a forma de Deus redimir essas coisas por meio do seu Espírito está aqui. Ele nos chama a ser assim. Veja, continue o texto. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes alimenta, ela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem seu pai e a sua mãe, se unirá a sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Agora, o que é mais interessante é o que o apóstolo Paulo vai falar no final. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Eu não vou desenvolver isso aqui, o verso 32, porque não é a nossa proposta, mas perceba aqui que o exemplo e a relação de Cristo com a igreja, a intimidade de Cristo com a igreja, é o reflexo, ou deve refletir, por meio das minhas ações, no meu relacionamento conjugal. No Velho Testamento, essa expressão esposo, marido, é uma linguagem impactual, mostrando o relacionamento de Deus com o seu povo. Eu vou citar só um texto, que está em Isaías 54, verso 5, que diz assim: porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome,
e o Santo de Israel é o teu Redentor, ele é chamado Deus de toda a terra. Da mesma forma que Cristo é um com a sua igreja, sendo cabeça de todo o corpo, assim é o homem com a sua esposa. É Colossenses capítulo 1, verso 18. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, é o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Por isso que o apóstolo Paulo, lá em Coríntios, capítulo 11, ele vai dizer que Deus é o cabeça de Cristo, o homem, o cabeça da mulher. E Cristo, o cabeça do homem. E por que o homem é a cabeça da mulher? Porque ele é um com ela. E cabeça é aquele que protege, cuida. No contexto grego, era o sentido mais forte, pois a cabeça representava o guia, o chefe, que tem a responsabilidade principal, ou seja, primeira, mais importante, principal, essencial, cuidar e proteger o corpo. Porque na cabeça estão os principais sentidos: a visão, a audição, a fala. E quando a cabeça olha e vê o perigo, a primeira coisa que ela faz é dar ordens para o corpo se proteger. Protege o corpo. Douglas Wilson, em seu livro Marido Federal, ele diz que todo homem, na sua relação com a sua esposa, na sua relação familiar, ou seja, na sua relação conjugal, ele faz uma declaração de Cristo. E por que ele diz isso? Porque é a imagem. Vejam aqui. Deus criou com esse propósito. E aí ele diz que essa declaração pode ser uma declaração verdadeira, ou pode ser uma declaração mentirosa, dependendo daquilo que o homem faça na sua função, na sua responsabilidade, no seu relacionamento com o marido. Mas eu gostaria de falar de mais um aspecto para concluir aqui a nossa exposição, né? E teremos aí uma aplicação final. Eu vou tentar diminuir um pouquinho essa aplicação. Mas um aspecto que nós vamos falar aqui, que também está ligado diretamente a essa imagem de Deus: a disciplina. No trato dos pais para com os seus filhos, no que se refere à disciplina, estamos apresentando um caráter de Deus na vida dos nossos filhos, de Deus como Pai. A imagem de Deus que disciplina seu povo tem seu reflexo na imagem do Pai que disciplina seu filho. Hebreus capítulo 12, verso 4 e 6 diz assim: ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecido da exortação, como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele for reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Perceba aqui que a imagem da disciplina de Deus na sua igreja deve ser um reflexo da imagem do pai na correção dos seus filhos. E aqui ele fala em açoite. A Escritura vai falar em vara. A Escritura vai falar em vara. E lá, em Provérbios 3, capítulo 11 e 12, nós já pregamos sobre isso, e a ideia ali é de que o filho não seguiu as orientações do pai e foi punido. Ele entrou num caminho mau, e por causa desse caminho mau, ele sofreu. A mão de Deus pesou sobre ele, e aí o pai dele diz assim para ele: meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão,
porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o Pai ao Filho a quem quer bem. E que disciplina é essa? A disciplina do Senhor, com instrução e correção física. Sempre foi assim. Desde que a humanidade é mundo, pais corrigiam seus filhos. E por causa da queda, essa correção se tornou violenta, se tornou errada. Mas o abuso não exclui o uso. E a Escritura diz que nós temos que corrigir os nossos filhos, sim, e quanto mais cedo, melhor. E menos sofrimento, tanto para eles, quanto para nós, no futuro. Veja o que a palavra de Deus fala sobre isso. Hebreus, capítulo 12, versos 5 a 8. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele é reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita toda filha que recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção de todos, se tem tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Bastardo é aquele filho legítimo. E por que ele é legítimo? Porque o pai não liga para ele. O pai não está preocupado com ele. Ele está vivendo por a sua própria sorte e não debaixo da orientação paterna, porque ele é ilegítimo. Queridos, eu gostaria de encerrar aqui, e percebam que aqui o meu encerramento é praticamente metade do que eu acabei de falar aqui. Mas eu vou pular muita coisa e apresentar aqui aquilo que é principal. E eu gostaria de concluir quando nós crentes apresentamos um padrão bíblico de vida familiar, com seus papéis bem ordenados e exercidos, estamos brilhando a luz de Cristo, a luz do Evangelho. Quando você, pai e mãe, vivem verdadeiramente o Evangelho, refletindo um padrão bíblico de paternidade e maternidade na sua relação com o seu cônjuge, vocês estão expressando o caráter do próprio Deus. A primeira imagem que o homem tem da existência de Deus, que é uma revelação natural, é a família. E essa revelação natural se junta à revelação especial, como nós estamos mostrando aqui, e só é plenamente entendida em todos os seus desdobramentos por meio das Sagradas Escrituras, ou seja, dessa revelação especial que dá sentido a tudo nesse mundo. Quando nós, homens, somos o modelo bíblico de paz, que a Bíblia nos instrui a ser, e eu não estou dizendo que você não vai errar, eu estou dizendo que você vai refletir esse modelo e quando você pecar ou agir de forma indevida, você vai pedir perdão e vai voltar atrás, vai tomar um outro rumo a Deus e a seu filho. Mas esse não é o assunto aqui. Estamos refletindo a imagem paterna de Deus. Quer ver como isso é marcante na nossa sociedade, até para os ímpios? Quando você tem uma família, eu já vi isso várias vezes, o pai era um bêbado, o pai batia na mãe, o pai abandonou a família. A primeira pessoa com quem ele se revolta, vamos dizer assim, no mundo espiritual, né? Vou usar uma linguagem meio pentecostal, é Deus. Já viram isso? Diz que não existe, Deus não existe. Diz que Deus não é pai. Por quê? Porque a imagem que deveria refletir isso, ela foi manchada. É difícil pessoas assim aceitarem o amor de Deus. Às vezes até a existência do próprio Deus antes da sua conversão. Quando falamos sobre relacionamento conjugal, o amor conjugal entre um e uma mulher representa o amor de Deus com a sua igreja.
Ele chama a igreja de noiva, de esposa. Quando nós, como cônjuges, vivemos conforme as Sagradas Escrituras, o homem liderando e amando sua esposa em submissão a ele, seu auxiliador idôneo, estamos representando o relacionamento de Cristo com a sua igreja. E é isso que o Senhor nos chama, como família da fé, para representarmos em nossas vidas o relacionamento de Deus com o seu povo, de Cristo com a sua igreja. Na Escritura, várias vezes nós vemos os profetas ou homens de Deus agindo de determinada forma, e as pessoas que eram fruto daquilo que ele estava fazendo, da bênção que ele estava trazendo, dizem assim: você foi um anjo de Deus enviado por ele. Não é assim que determinadas pessoas falam conosco? Quando fazemos alguma coisa e abençoamos essas pessoas, eu gostaria de dizer, queridos, passando por muitas coisas, que a vida familiar é um reflexo do Evangelho e da ação divina de Deus em relação ao seu povo, para que através deles a sua imagem e obra nesse mundo fosse reiteradamente lembrada e cultivada por meio da instrumentalidade dos homens na vida da sociedade, para que pudesse representar em seus papéis a imagem de Deus, essa imagem que está sendo formada em nós, como o próprio apóstolo Paulo vai dizer, porque estamos sendo formados, fomos predestinados para sermos conformados à imagem de Cristo. E é por meio da revelação nas Sagradas Escrituras que nós temos o exemplo de como vivermos da forma a agradar e refletir a imagem de Deus. Perceba que ao destruir essa imagem, o que nós temos visto hoje, da família padrão, a mudança de papéis, fala muito mais do que uma simples estrutura de uma sociedade. Fala da criação. Fala de Deus. Eu gostaria de terminar dizendo, queridos, que Deus quer que os exemplos da relação de Deus com o seu povo se reflitam nas relações familiares. Um bom exemplo de paternidade está em compreendermos o caráter e as ações de Deus na Sagrada Escritura. Por isso a importância de conhecer a palavra, por isso a importância de conhecer a Deus, não somente no seu relacionamento com Ele, mas de que isso possa refletir na vida dos seus filhos. Um bom exemplo de marido e esposo está na atitude de Jesus e nas suas obras em favor da igreja. E eu me lembro daquele texto da mulher adúltera. É Cristo e a igreja ali. A mulher foi pega em flagrante adultério. E os homens que a acusavam certamente, mas de forma injusta. Nós já pregamos sobre isso aqui. Levam-na diante do Senhor Jesus. E tem toda uma questão legal ali. E o que Jesus faz? Ele a perdoa. Toda vez que Deus perdoa alguém é porque Ele viu no coração daquela mulher o arrependimento do seu pecado. E o que Ele diz para ela? Onde estão os teus acusadores? Não sobrou um. E sabe o que Ele diz para ela? Ele que é o juiz de toda a terra. Ele poderia dizer assim: você está em pecado. Você é uma pecadora miserável. Ela já sabe disso. Ela está ali diante do Senhor. Ela foi levada à força
Mas o texto e as condições que estão ali nos dizem claramente que ela estava arrependida, envergonhada e arrependida. Porque senão Jesus não tinha dito para ela: nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Compaixão. O marido é aquele que tem que ter compaixão e misericórdia da sua esposa quando ela se volta contra ele. Quando ela comete um pecado contra ele. Um bom exemplo de filho está na relação de Jesus, o Deus unigênito, com Deus Pai. A Escritura diz que ele fazia vontade do Pai em tudo. E um momento muito pontual na vida do Senhor Jesus era ali no Getsêmani. Eu não vou saber explicar agora todas as nuances daquele momento ali, mas ele diz: Pai, afasta de mim esse cálice. Mas ele diz: mas seja feita a tua vontade e não a minha. A obediência de um filho se submetendo à autoridade do pai, aquilo que é bom. E é nesse sentido que nós estamos falando. Aquilo que é certo. Ele diz: eu vou cumprir a sua vontade. Um exemplo de esposa na relação com o seu marido está na submissão da igreja e confiança em Deus. No exemplo dos apóstolos e profetas e discípulos de Cristo que lançaram em Jesus total confiança. Perceba, meus irmãos, o que a Escritura está nos mostrando. Os nossos olhos precisam estar abertos para essa realidade. Nós fazemos ali encontro de homens, de mulheres, congressos. Essas coisas são boas, porque a palavra de Deus está sendo pregada, mas tenha os olhos da Escritura, e os exemplos estão aqui, diante dos nossos olhos. Faça essa ponte, faça essa relação, e você será um mestre naquilo que você fizer. Eu percebi isso na minha vida, no decorrer do meu ministério com os meus filhos, na lida do dia a dia. Eu vou dar o exemplo desse exemplo, porque nós estamos falando aqui, né? Mas serve também para aquilo que nós aprendemos com relação aos nossos relacionamentos, com as nossas esposas. E quando eu entendi isso, uma das coisas que eu sempre dizia para os meus filhos, nos piores momentos em que nós vivenciávamos, onde a minha ira se voltava contra eles, ou poderia se voltar contra eles, eu dizia assim para eles: meus filhos, fulano, cicrana, você pode fazer o que você quiser de errado, de feio, eu vou reprová-lo, mas meu coração estará sempre aberto para vocês. Não interessa o que vocês façam. Não interessa o que vocês cometam. O pior crime, o pior pecado, eu serei o primeiro a reprová-los e a querer justiça sobre isso. Mas jamais, jamais
vou abandoná-los ou o meu coração vai se fechar para vocês. E sabe por que eu dizia isso? Porque era isso que Deus fez e faz comigo. Quando eu falava isso, eu na realidade sentia o que eu estava falando. Não era algo da boca para fora. Era algo que eu sentia. E sentia, sabe por quê? Por causa do meu pecado. Por causa do meu pecado. E da bondade de Deus na minha vida. Querido, nós temos os exemplos aqui. Leia a Escritura, se debruce em cima dela, aprenda, aproveite os momentos devocionais que a igreja dá. Porque nós estamos numa caminhada, nós estamos caminhando. E a nossa caminhada um dia vai chegar ao final. E os caminhos que nós trilhamos, eles estão nos levando a algum lugar. E se nós queremos chegar no reino de Deus, nós precisamos aplicar toda a nossa força, todo o nosso empenho para glorificar o nome dEle nas nossas vidas. Vamos orar. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, nós queremos te agradecer pela Tua palavra e te pedir, Senhor, que o Senhor esteja trabalhando os nossos corações. Que estejamos com um desejo de conhecer a cada dia mais e mais o Senhor, ó Pai, como uma necessidade intrínseca dessa nossa nova criação, dessa nossa nova natureza, e despojar, ó Pai, o velho homem, que se corrompe por meio de enganos. Fica com o teu povo, Senhor Deus. Faça, Senhor Deus, que cada dia mais possamos amar a tua palavra e perceber a necessidade que temos e sermos conformados à tua imagem. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.